Olá pessoal, bom dia, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Consciência. Esse nosso momentinho aqui de reflexão, né? Bem no início da semana, para a gente poder trazer alguns temas relevantes, né? E que tocam todas as pessoas de alguma forma. Me perdoem pela voz, não sou fumante, mas estou com essa voz aqui parece que eu fumei 10 maços de cigarro, que horror, olha isso. Mas é o tempo, né, gente? O clima aqui em Juiz de Fora é bem instável, então a gente sofre um pouquinho. Então vamos lá, né, para a nossa reflexão de hoje, para a gente poder expandir a nossa consciência e pensar aí no que está sendo dito aqui, né? Trazer isso para a nossa vida, para que a gente possa ter mais clareza, para poder agir diante dos desafios que a vida nos apresenta, né? Já falamos de vários temas aqui, né? De traumas, de feridas, das máscaras que a gente utiliza para lidar com essas feridas emocionais, né? Falamos de autossabotagem, da zona de conforto, enfim, foram vários temas, né? E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a ansiedade. Eu até falei que na live de hoje a gente falaria sobre a culpa, mas aí eu resolvi trazer essa questão das más escolhas da vida. Foi um tema que eu escrevi na coluna, né? Que eu tenho uma coluna, vocês sabem disso, então toda sexta-feira eu deixo ali uma reflexão e algumas eu escrevo para mim, para ser bem verdadeiro, sabe? Outras não, outras são conversas que eu tenho com as pessoas que eu atendo ou com as pessoas que eu convivo e aí eu falo, gente, vou trazer isso pro pessoal, mas algumas são para mim mesmo e essa foi uma delas. Então, é isso. Bom dia. Então é isso, gente, as más escolhas da vida, né? Quem nunca fez uma má escolha e que hoje está aí colhendo os frutos amargos, né, desse fruto, né? Quem nunca? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e ressaltar, bom dia meu bem, e ressaltar que o importante, né, o interessante é quando esse erro se torna sabedoria, né? Então vamos lá. Nem toda escolha errada no início parece ruim, né? Algumas vêm disfarçadas de facilidade, de carência, de pressa, né? Aquele impulso, eu quero para agora, né? Aí vem aquela promessa de felicidade imediata e isso cobra um preço altíssimo com o passar do tempo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Você já olhou para trás e em alguma vez você pensou assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente. Eu, pelo menos, vivo falando isso, né? Agora você, eu tenho certeza que sim, todo mundo já passou por isso, todo mundo passa por isso, né? Mas a gente escolhe relacionamentos em que a gente não cabia, né? A gente já aceitou um emprego que desgastou a gente ao extremo, né? Quantas vezes a gente disse sim quando na verdade a gente queria dizer não, né? Quantas vezes a gente escolheu às vezes estar em algum lugar que lá no fundo não era o nosso desejo, mas a gente está ali para quê? Para ser aceito, para pertencer, né? Quantas vezes, né, a gente permaneceu em lugares mais do que o tempo necessário, e aí o que vem? Vem a culpa, né? Vem a vergonha, vem aquela sensação de que a gente perdeu tempo ali naquela relação, naquele emprego, que a gente perdeu energia, que a gente perdeu oportunidades. Mas será que foi isso mesmo? Será que todos esses equívocos só fizeram a gente perder tempo? Tempo e energia, será? Olha só, a vida nos ensina que não são os erros que definam quem somos, mas sim a coragem de reconhecer cada um deles e humildade para a gente poder mudar a direção. Toda escolha, eu não tenho a menor dúvida, que deixa uma marca, mas nenhuma marca pode ser maior do que a sua capacidade de recomeçar, não pode. E hoje, se você percebe, né, que você seguiu um caminho errado, não transforma isso em culpa, transforma isso em sabedoria, porque a culpa ela só serve para te atrapalhar, para te pesar, para te paralisar. Você fica remoendo aquela história, você fica ruminando aquilo ali, né? Você fica, como diz, você fica preso, né? Tem até um ditado, preso no dia da marmota, você fica ali alimentando aquilo e não sai daquela situação. Então você acaba, algo que você viveu no passado, você continua vivendo no seu presente, cada vez que você remoe aquilo, que você relembra. É como se você, quer dizer, você já se arrependeu de ter vivido isso lá atrás, e aí você continua vivendo no momento presente. Percebe a incoerência? Então, se foi algo que você se arrependeu, por que você está trazendo isso para sua vida hoje?
Eu sei que tem coisas que não tem como, né? Que a gente está colhendo os frutos daquela escolha, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, gente. Nada acontece por acaso. Nem as experiências mais dolorosas que a gente vive vieram do nada, do Neida, né? Tô brincando aqui. Nada que acontece é por acaso, gente. Tudo tem um propósito, tudo tem um ensinamento para você, entendeu? Então a gente precisa de ter essa sabedoria, né? A gente precisa tirar os ensinamentos de cada escolha equivocada que a gente teve, porque não chega, gente. Deus não permite. É claro que existe o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, mas existe a permissão, né? E tem algo, né, que eu preciso te dizer. Uma decisão errada, ela pode, sim, mudar um capítulo da sua história, mas ela não vai jamais ter o poder de escrever o final dessa história. Não vai. O final ainda está sendo escrito pelas suas escolhas de hoje, pela consciência que você tem agora, pelo que você decide fazer com o que você aprendeu. O passado, ele não pode ser mudado, isso é um fato, mas ele pode ser ressignificado. Então, uma má escolha não é o fim da sua história. Pensa que você ganhou mais sabedoria, né? Essas histórias, elas só... Peraí, só um minutinho, gente. Só um minuto. Mas o que a gente estava falando, esse erro, ele só vai te definir se você se recusar a aprender com ele. Né? Você não é o seu erro, você não é o que você fez. Você é o que você fez com aquilo que você fez. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Jennifer. A culpa não vai mudar o passado. Ele já aconteceu. Ela só vai te roubar o momento presente, como eu te falei. Né? E é aí onde vem a depressão. Quando você está preso numa situação do passado. Você não pode mudar o passado. E você não deve também... porque olha só o que acontece. São duas situações. Nós temos a ansiedade, que é aquela questão do futuro. Ai, meu Deus, até quando? Será que eu vou sair dessa? Você está projetando lá na frente, né? Você está só ficando lá. Então, isso te gera uma ansiedade. E quando você fica presa no passado, você acaba o quê? Sentindo estágios de depressão. Por quê? Porque você está preso no que você fez. E você está revivendo a situação. E nenhuma das duas situações, nem futuro nem passado, você está no momento presente. E é só hoje que você pode fazer escolhas diferentes, né? Então, se você errou lá atrás, o que eu posso fazer hoje? Eu vou fazer hoje escolhas diferentes para que amanhã eu tenha uma colheita diferente. É assim que funciona. Agora, não adianta você ficar preso lá atrás e nem lá na frente. E outra coisa, um recomeço não é não é porque a gente tem mania de falar, né? Eu vou recomeçar do zero. Não, ninguém recomeça do zero. A gente sempre recomeça com uma bagagem a mais. Então, não existe isso de recomeçar do zero. É lógico que tem padrões que a gente repete cada vez que a gente não olha para essas situações, né? Isso é muito comum em relacionamento. A pessoa sai de um relacionamento e ela já entra em outro porque ela não consegue parar, ter um momento dela, analisar o que aconteceu, porque aquela relação não vingou, né? Não, e aí ela já vai logo para um próximo relacionamento. E aí o que acontece? Ela só troca o rosto. A história continua a mesma. Ela acha que ela está fazendo uma escolha diferente, mas não está. A história é a mesma. Só mudou o personagem. Então, o problema não é você errar. O problema é você transformar esse erro em identidade. Então, se você escolheu mal um parceiro e acha que não merece amar de novo, isso é um erro. Não é porque você fez uma escolha equivocada lá atrás que você vai fazer outra agora. A não ser que você esteja repetindo padrões, não olhe para isso, como eu falei. Por isso, gente, que eu volto a falar. Cada escolha equivocada, cada erro que a gente comete, ele tem que servir como um termômetro para que a gente possa olhar para dentro e observar muito bem as nossas escolhas, o que a gente errou. Então a gente precisa de trazer isso para a consciência, para a gente não cometer os mesmos erros, porque é só assim que a gente observa padrões. Então é muito importante essa análise, né? Quantas pessoas, por exemplo, que escolhem uma profissão, ela não se sente realizada e ela não muda, por quê? Porque ela acha que está tarde demais. Ela tomou uma decisão equivocada, machucou alguém e ela se pune por isso a vida inteira porque ela acha que ela não merece perdão. Ela não é capaz de se perdoar. Como ela não é capaz de se perdoar, ela não se acha digna do perdão do outro. Ela acha que não merece isso. Gente, todo mundo erra. Todo mundo erra. A gente precisa de ter essa consciência, sabe? E que fique bem claro, a sua identidade não é formada pelos seus erros. Ela se forma pelo que você faz com os seus erros. Você acha que Deus vai desperdiçar cada uma dessas perdas, né?
da nossa vida, de cada um desses erros, você acha que Deus vai desperdiçar? Não. Ele vai trazer isso para você, para te edificar, para te fortalecer, para te burilar, para te conduzir em direção ao seu propósito. Gente, sempre tem algo maior por trás. E eu tenho uma convicção comigo, sabe? Eu penso assim, tem fases da nossa vida que a gente começa a cometer erros um atrás do outro, né? É uma avalanche. E eu tenho comigo de que isso acontece quando a gente está desalinhado ao nosso propósito. Porque quando a gente está alinhado ao nosso propósito, quando a gente está conectado com a nossa fonte, as coisas fluem. E quando a gente começa a desviar muito do nosso caminho, geralmente a dor vem para poder trazer a gente de volta para o trilho. Porque na dor a gente busca mais a comunhão com Deus, não é verdade? A gente começa a olhar mais para o outro, a gente começa a olhar, né, com empatia, a gente começa a olhar mais para dentro. Então, assim, mesmo que você não tenha uma fé religiosa, isso é independente de ser uma verdade universal, independente de você acreditar ou não nisso, né? Mas as quedas, elas não são perdas, né? Elas são lições, são aulas que a vida traz pra gente, né? Lições que a vida nos traz para que a gente possa se tornar mais consciente, mais sábio. Agora, se você, diante de um erro, você ao invés de analisar o que aconteceu, né, quais os gatilhos foram ativados, e você ficar preso numa culpa, você vai perder essa oportunidade, né? E pergunta hoje, uma pessoa que você, por exemplo, admira muito, pode ser pessoalmente, pode ser alguém na rede social, né, que se você tivesse essa oportunidade, perguntasse para essa pessoa como que ela chegou ali, você pode ter certeza que foi baseado em algumas quedas. Ninguém chega grande, ninguém surge grande, a gente começa aos poucos. Eu aqui, por exemplo, já entraram 5 pessoas aqui na live, entraram, saíram, agora tem 2. Você acha que essas pessoas que fazem live, que estouram aí com mais de 1000 pessoas numa live, elas já começaram assim com 1000 pessoas? Não. A gente começa de pequeno, e vai crescendo, vai crescendo. Não, o que eu errei aqui? O que eu posso melhorar aqui? É assim que a gente cresce. Agora, o que a gente não pode é abandonar o caminho. Ah, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque tem 2 pessoas aqui. Tem 2 pessoas maravilhosas, e é para essas 2 que eu tenho que falar. E mais para as outras que vai assistir a gravação. É assim que a gente tem que pensar. Eu não posso ficar presa numa coisa. Ah, não está dando certo, eu não estou tendo audiência. Ah, então eu vou parar e vou ficar só naquilo. Cadê? Como é que você cresce a partir disso? Entende, gente? Então essas situações, elas vêm para quê? Para nos fortalecer, para ver o nosso nível de resiliência. As pessoas mais resilientes, elas têm mais sucesso, não é? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente, sabe? Todo mundo erra, né? E a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, muito mais. Faz uma análise dentro de você para ver. E esse trabalho que eu faço, né, com as terapias, o trabalho que eu conduzo, é ajudar a pessoa a ressignificar aquilo. Eu não faço a pessoa, eu não trabalho em cima de que a pessoa esqueça o passado. Ah, nós vamos trabalhar de forma que você esqueça. Não existe isso, amnésia. Na verdade, o que a gente vai fazer é ressignificar, é trazer quais os ensinamentos, quais as lições daquele erro do passado, para que a pessoa possa viver sem culpa, viver mais leve, né? Então, assim, a gente olha muito com compaixão, sem julgamento, né? É para te ajudar a entender por que você fez aquela escolha. Qual dor, qual carência, qual medo estava ali por trás de você, fazendo com que você tivesse aquela escolha. Porque a gente faz muitas escolhas baseadas no medo, gente. Olha para você e se pergunta, o que eu escolheria se não fossem os meus medos? Para e pensa, você vai viajar. Você vai falar, nossa, eu escolheria isso, você escolheria tanta coisa, mas você não escolhe. Por quê? Por causa do medo. Então a gente faz muitas escolhas baseadas em dores, em medos. Então o objetivo é transformar essa culpa que você carrega pelos seus erros do passado em sabedoria para você lidar com o seu futuro. É isso que a gente faz, né? E o que eu tô te falando aqui hoje, gente, quando eu iniciei falando aqui, né, eu até ia falar de um outro tema e resolvi abordar esse. Por quê? Porque, né, igual, eu sempre tô falando pra mim, gente. Eu sempre tô falando pra mim, eu sou a primeira leitora do que eu escrevo, eu sou a primeira a ouvir o que eu tô falando aqui pra vocês. Então eu falo de um lugar de onde eu passo por isso, eu vivo isso. E eu me pego muitas vezes, nossa, gente, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Aí eu falo, não, peraí. Aquela Marina que fez aquela escolha, ela não tinha o conhecimento que essa de hoje tem.
Ela tinha outra consciência. E ela escolheu o melhor que ela pôde com a consciência que ela tinha. E que ótimo que hoje eu estou aqui olhando para trás e reconhecendo erros. O pior é se eu estivesse aqui hoje fazendo as mesmas escolhas que eu fiz lá atrás. Percebe? Então muda a visão. Em vez de você focar no erro, no problema. Ai meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ficar agarrada na culpa. Muda o seu olhar. Nossa, que ótimo que hoje eu posso ver que isso foi um erro. Que isso foi um equívoco. Sinal de que não vou repetir. A gente precisa mudar esse olhar, entendeu? E agradecer, agradece. Porque se você não tivesse nem percebido que você errou, você ia estar ali agarrado no mesmo padrão, sinal de que você nem evoluiu. Então, gente, a gente precisa se perdoar por essas escolhas, para que a gente não fique presa nessas situações. Traga os ensinamentos, as lições que esses equívocos trouxeram para você, para que você possa fazer novas escolhas. E outra coisa importante, é tudo sobre nós. É a gente se olhar diante daquele equívoco, né? É a gente se analisar. O que me fez escolher aquilo? E não culpar o outro. Eu perdi tempo, por exemplo, num relacionamento. Eu escolhi isso, escolhi aquilo, não deu certo, a culpa é do outro. Não, olha para você. É só fazendo uma autoanálise que você vai ser capaz de escolher coisas diferentes, entendeu? Então analisa o que eu abri mão para escolher aquilo dali. Né? Qual medo estava por trás? Quais feridas, né? Baseado em quais feridas? Porque muitas vezes também a gente deixa de escolher coisas por algo que a gente viveu lá atrás. Eu vivi isso, 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 então agora eu não vou fazer essa escolha. Só que você esquece que é uma outra pessoa, é um outro momento, você está com uma outra consciência, e se deu errado lá atrás, não significa que agora também vai dar. Você só vai saber se você seguir. Entende? E quantas vezes a gente deixa de viver coisas maravilhosas por medo de errar. Percebe isso? Então, assim, você que está chegando agora, né, e não conhece o meu trabalho, está passando por alguma situação dessa, né, você pode me mandar um direct, você pode ir no link da bio, se conectar comigo, me manda uma mensagem, como é que foi? Olha, eu estou me sentindo assim, 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 eu não sei o que fazer. A gente vai para uma sessão diagnóstica, né, tentar entender a sua questão, o que você traz, para que você possa sair dessa situação. Né? A gente faz uma sessão diagnóstica, onde a gente tem uma conversa, eu te explico direitinho, porque tem jeito, gente, o que não dá é pra gente ficar vivendo com culpa, porque isso não leva a gente a nada, percebe? Porque a culpa paralisa, e a gente tem mania de achar que o tempo resolve. O tempo não resolve nada, o que resolve é você fazendo o movimento enquanto o tempo passa, porque o tempo por si só, ele não resolve nada, é você. Então é isso, eu te convido a refletir sobre isso, né? Abraçar a sua história, marcar, né, uma sessão para você entender. Por mais que você conheça, né, a sua história, às vezes você não vê, né, alguns padrões, você não entende por que você fez aquelas escolhas. Então eu vou estar de fora, olhando, analisando e te orientando aí da melhor forma possível. Porque quando a gente tem o conhecimento, fica muito melhor. A gente solta esse peso, a gente solta essa culpa e a gente se perdoa, né? Então se você se percebe, né, num caminho errado, que eu trilhei o caminho errado minha vida inteira, não transforme isso em culpa. Não transforme isso em sabedoria. Porque enquanto houver vida, haverá oportunidade para recomeçar. E quando você decide olhar para trás, né, para o seu passado, com outro olhar, você vai ver que até os caminhos mais difíceis fizeram parte do seu caminho de transformação. E eu quero deixar com você uma pergunta para essa semana, né, para essa semana que está iniciando aí. Você não precisa de responder agora, mas eu quero que ela fique aí martelando na sua cabeça. E você reflita e deixa vir. Qual escolha do meu passado eu ainda não consegui perdoar? Qual escolha do seu passado você ainda não conseguiu perdoar em si mesmo? Leva isso com você. Porque o perdão que você está esperando dos outros pode ser o perdão que você não se dá. Você precisa se perdoar. Pense nisso, tá? Esse auto-perdão, ele é extremamente importante. E outra coisa que eu te falo, às vezes você sente que a sua vida está parada, ela está empacada, não sai do lugar. Talvez seja isso. Essa falta de auto-perdão, essa falta de compaixão pelos seus erros do passado. Aprenda com eles, solte e você vai caminhar muito mais leve. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa semana, para vocês refletirem. E é isso, gente. Um ótimo dia para vocês, uma excelente semana.
né? Que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe cada uma das suas escolhas. E é isso, gente. A vida é isso. É tentativa, é erro, é acerto. E no meio disso, a gente vai galgando cada vez mais um degrau. E é assim mesmo, faz parte. Às vezes a gente até faz escolhas que a gente tem a sensação de que a gente desceu, né? Ao invés de subir. Mas faz parte. Tudo isso é aprendizado. É porque talvez lá na frente você vai ter um obstáculo que se não fosse esse erro, esse aprendizado que esse erro daqui trouxe, você não conseguiria transpor esse obstáculo lá na frente. Então pensa nisso, acolha tudo que chega e abrace a sua vida, a sua história e tenha compaixão de você, porque se você não tiver, como é que você acha que o próximo vai ter? Não vai. Então é isso, um beijo no coração de vocês, muito obrigada a todo mundo que chegou, que saiu, quem ficou, quem vai chegar, quem vai assistir essa live. E é isso, gente, gratidão a vocês, tá? Obrigada, Jennifer, gratidão por ter vocês aqui. E é isso, precisando de mim, eu estou às ordens. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.